Peraí, uma mulher falando com homens? Sim, eu sou a Renatinha Diniz e há 5 anos no YouTube eu trago conteúdos que ajudam homens a terem relacionamentos mais saudáveis. Por trabalhar como apresentadora de TV há mais de 12 anos, rodeada de tantos homens, virei a melhor amiga deles. Muito prazer, eu sou a sua brother. Brothers, sejam bem-vindos a mais um Sua Brother Podcast, o podcast onde eu, Renatinha Diniz, trago assuntos do universo masculino pra gente quebrar tabus, pra informar vocês, pra inspirar vocês. E todo episódio tem um tema. O tema de hoje, ele é bem polêmico. Bem polêmico, pega aí. A testosterona me faz trair. Cara, será? Já deu pra sentir, né? Só que aí a questão é, será que eu sei responder essa? Obviamente que não. Eu sempre vou ter um convidado junto comigo. E para esse caso especificamente, tem que ser um especialista. Então eu trouxe o meu médico do coração, um cara que eu confio muito. E quero que vocês tenham acesso a todas as informações riquíssimas que ele vai passar aqui. Seja muito bem-vindo, Dr. Vitor Santana. Bate aqui, ó. Muito obrigado pelo convite. É um prazer incrível estar aqui contigo. Muito bem, que Seu bom. ambiente está maravilhoso. Gostou? Eu tô em casa. Então é isso, é pra se sentir numa Eu estou sala em de casa, é papo de brother mesmo. Fantástico. Já vou até agradecer o Open Box pelos móveis aqui, aí ó, a gente fica bem confortável Tá nesse de parabéns tempinho. mesmo, porque Gostou? Muito bem. Então, pra vocês entenderem, eu comecei a passar com o Dr. Vitor em 2020. 2020. Então eu procurei, eu entendi que ele... Ah, foi por indicação de uma amiga minha, foi a Cissa. Cissa, Indicação da Cissa. beijo, Cissa Uhum. Saad. Meu, você tem que conhecer esse médico, ele é diferente, porque ele faz a medicina integrativa e ele entende o corpo de uma maneira geral, ele não trabalha uma coisa só específica e tal. E aí ele começou a me acompanhar e realmente, assim, eu tive mudanças significativas no meu estilo de vida e nos meus resultados, que foi pra isso que eu fui buscá-lo. Mas como muita gente me pergunta, mas peraí, o Vitor, ele é nutrólogo, ele é endócrino, o que ele faz? Qual a especialidade dele? Então, eu chamo ele de Doc, tá? Ele vai ficar íntimo pra vocês, brothers, também. Isso. Doc, Chama se de Doc. apresente. Posso, né? Pode, todo mundo chama de Doc, então você tá tudo então certo. pode ir. Eu posso mais, Doc. Pode- Doc, Isso. Doc. Pronto. Se apresente, explica um pouquinho do tipo de medicina que você faz pra gente. Vamos lá. Meu nome é Victor Santana, eu sou clínico geral e eu não gosto muito dessa questão de especialidade justamente porque a gente não pode segmentar o corpo em órgãos. A gente acha que o cérebro é uma coisa, o coração é outra, a tireoide é outra e tudo mais, e a gente vê cada vez mais que o corpo se conversa, né? Lógico, é uma máquina que... É uma máquina que funciona perfeitamente e deveria funcionar perfeitamente, né? Em conjunto, né? Em Tudo conjunto, interligado. quando não existe coisas de fora que atrapalham esse funcionamento, que é onde a gente vive hoje, que a gente provavelmente vai conversar daqui a pouco. Então, eu sou um clínico geral, e eu tenho várias subespecialidades, digamos assim, no sentido de eu busco qualquer tipo de informação que para mim faz sentido naquela conduta que eu tomo. Então, você muito bem sabe que eu gosto muito de estudar espiritualidade, comportamento, psicologia. A minha consulta ela acaba sendo para alguns pacientes muito mais uma terapia do que propriamente uma prescrição médica, e às vezes é para isso que o paciente estava ali, para conversar com alguém, para ser ouvido por alguém. Sim. Então, quando a gente limita o nosso conhecimento em especialidades, a gente limita o nosso poder de mudar a vida de alguém, Sim. né? Então, eu sempre achei isso muito louco. Então, eu me considero um clínico geral com um parafuso a menos aí. Essa é a famosa medicina integrativa que muita gente fala hoje em dia. Hoje deu esse nome bonito, né? Porque se você for parar para pensar é o seguinte, medicina integrativa nada mais é do que a medicina que integra o ser humano em todas as suas vertentes. Que é isso que eu faço. É isso que o médico deveria fazer. A medicina já deveria por si só ser isso, Então, né? na minha concepção, eu acho que medicina integrativa não faz muito sentido de ser uma especialidade, Tá. como hoje está sendo. Acho que todo médico deveria ser integrativo. Eu sou médico e ponto, já tô levando em consideração o corpo inteiro Exatamente. e tudo, e tá tudo certo. E eu entendo que devam existir as hiperespecialidades, mas elas Sim. devem ser minorias. E hoje a gente está vendo o contrário. A gente tem poucos bons clínicos e muitos hiperespecialistas. E as pessoas têm muito mais problemas simples do que problemas complexos. E a gente está tendo mais hiperespecialista e tratando menos as coisas. Então a gente precisa mais de clínicos, porque acabou virando pejorativo falar que você é clínico geral. E na minha concepção, desde pequeno, eu via meu avô, médico, naquela época não tinha especialidade.
Ele tinha mais de 3.000 diplomas de congresso, de curso e tudo mais, de todas as especialidades. Ele era o cara que resolvia. É aquele médico da família, né? Que antigamente a gente via que... Exatamente. Bateu o joelho ou tá com dor de cabeça, é o mesmo médico. Criança, idoso, homem, mulher, fazia tudo. Né? Claro que hoje é muito difícil fazer tudo. Hoje o conhecimento ele vai numa velocidade tão constante e abrupta que é impossível você saber tudo. Na verdade, você nunca vai saber tudo. Mas, se você souber um pouco mais de todas as teorias, vai te ajudar muito mais a melhorar a vida do paciente. Boa. E falando de uma maneira geral, já que é clínico geral, Sim. quais são as principais queixas dos homens no seu consultório, Dr. Vitor? Olha, hoje a principal queixa, tem a principal, que assim, de longe é a que mais me chama a atenção. Cansaço. Cansaço. E é um cansaço que não é um cansaço normal, que o paciente chega pra mim e fala, olha, dá 8, 9 horas da noite, eu tô cansado, eu deito na cama com, né? Não é esse cansaço. É o cara que acorda cansado, é o cara que vai dormir cansado, é o cara que não descansa, que não lembra dos sonhos. Lembra que a gente conversou de não sonho? tem aquele sono profundo pra sonhar. Hein? Não tem sonho profundo pra sonhar, no sono profundo. Então, o que acaba acontecendo? O cansaço hoje, assim como das mulheres, tá? Mas para homem, de longe, isoladamente, disparado, tá cansaço. Por questões de ritmo circadiano, melatonina, cortisol, testosterona, gordura corporal, inflamação, enfim. É um apanhado de coisa. Não é cansaço por estresse apenas. Não é cansaço por rotina extenuante. Todo mundo tem rotina extenuante. Por que uns são mais cansados que os outros? Aí entra a individualidade de cada um. Exato. Mas me conta aí, brother, deixa aqui nos comentários já. Você sente esse cansaço? Você também tá se identificando com o que ele tá falando aqui? E aí eu te pergunto, doutor, como é que é a sua linha de conduta? Porque tem que ser individualizado, cada caso é um caso, né? Totalmente. E aí, como é que você chega num protocolo pro paciente? Como é que você tenta resolver? Então a gente já tira esse primeiro ponto, né? Não existe protocolo para paciente individual. Então a gente é habituado na medicina com protocolo. E o protocolo, veja, não é uma crítica que eu faço a protocolos. Tá. Porque o protocolo, em algumas situações, ele tem que existir. Para o cara não comer bola num plantão, num pronto-socorro, numa emergência. Ele tem que seguir um protocolo que foi feito justamente para ele não comer bola. Mas é para isso. Numa consulta eletiva, que alguém vem fazer um tratamento preventivo, que alguém vem querer saber como está mais a sua saúde, para tentar melhorar, ou seja, ele não tem aquele ponto importante para resolver de problema, eu acho que dá para a gente criar um protocolo individual. É que eu não gosto muito dessa palavra. Que palavra normalmente que você usa para poder... É um caminho? É um plano? O que seria? É um plano. Geralmente eu faço que é um plano. Que é um plano de acompanhamento, é um plano de compromisso, é um plano de objetivos. Então, a gente vai conversar... provavelmente a gente vai chegar nesse ponto, mas no final da minha consulta, por exemplo, eu faço os acordos diários. Que é como se fosse mini metas de um plano maior. Sei bem como são. Sabe bem? Esses acordos diários. Não, mas eu tento seguir bem a risca. Não é difícil, vai. Não, tô brincando. É que assim, é muito legal entender isso, né? Tem brother que acha que, eu vou ao médico, ainda mais um clínico geral, vai resolver minha vida, né? Ou ele vai me passar um monte de suplemento, a gente vai chegar nesse ponto, né? A gente tá aqui principalmente pra falar da testosterona, então, brother, segura a tua testosterona aí que a gente já vai falar sobre isso. Sim. Mas assim, o médico não faz milagre, cara. Você tem que fazer a sua parte. Então ele sempre fala pra mim. Tipo, eu tô saindo da consulta, falo, vamos aí? Ele fala, eu já fiz a minha. Já te orientei. Agora você tem que fazer a sua. Então é isso, cada um tem que fazer a sua parte, não tem jeito. E eu acho que a gente perdeu muito isso, como medicina, né? Eu acho que o médico, ele deveria... O médico não, o profissional de saúde, ele deveria ser o informador. Ele não deveria ser apenas o prescritor. Tá. Porque você vai num nutricionista, ele vai te prescrever um plano alimentar. Só que ele não entende da sua rotina, ele não entende da sua religião, se você pode ou não comer aquele determinado alimento, se faz jejum por religião ou se não... Tem que entender tudo. Tem que entender tudo isso, né? E quando a gente passa para questões relacionadas a protocolos, a coisas muito fechadas, a gente acaba passando do ser humano como se fosse apenas um número. Então quem é este grupo de paciente que eu estou atendendo? É o cara que está acima do peso, cansado, 40 anos.
Então eu trato de um jeito. Não, o cara pode estar cansado por vários motivos. Você entendeu? Então, entender isso e oferecer um plano de acordo diário executável para o paciente é o que é difícil. Porque, por exemplo, é o que você falou. O brother aí que tá assistindo a gente vai lá no médico e homem não gosta de ir no médico, né? Não gosto. Autocuidado? Bom, os meus brothers estão aprendendo, né? Isso. Já estão se cuidando mais. Mas existe uma resistência absurda. totalmente. Eu tenho a maioria dos homens que vai no meu consultório é porque a mulher pegou pela orelha e mandou junto. Ou vai ou vai. Ou vai ou vai. Senão eu vou, né? Eu vou de casa. Então o que acontece? Esses caras já vão com. Eles já chegam na consulta aqui, ó. Toda aquela gesticulação. Todo fechado. Linguagem corporal Zero todo fechado. disponível, né, pra informação. Zero disponível. Porque ele acha que ele sabe o que eu vou falar. Eu vou cortar a cerveja, eu vou cortar o cigarro, eu vou cortar isso, eu vou cortar isso, eu vou cortar isso. Por quê? Porque ele já ouviu isso em algum lugar. Só que funciona pra todo mundo? E dá pra ter um equilíbrio? Depende. O que é equilíbrio? Para um cara que tá extremamente obeso, um cara que come super mal, 3 colheres de açúcar em 10 cafés do dia, coloca açúcar em, né? Mais açúcar do que café. Um cara que tá em depressão grave, esse cara pode ser tratado com equilíbrio? Primeiro é um tratamento de choque. Esse cara tem que ser tratado de uma maneira efetiva, rápida. Depois a gente pensa em equilíbrio. Tá. E esse é um erro muito comum que eu vejo muitos profissionais cometendo, assim como pacientes, que já vão com essa premissa, porque muitos profissionais aceitam a conduta que o paciente já imprimiu para eles. Não, eu quero emagrecer, mas eu quero ir devagar, tranquilo. Sim, mas tem hora que é o profissional que tem que ir. E já chega perguntando qual vai ser meu dia do lixo. Exatamente. É ou não é? Sem dúvida. Só que, por exemplo, onde eu ganho meus pacientes? Na negociação justa. Então, é um paciente que come muito glúten, muita farinha branca, muito trigo, muito açúcar, muita cerveja. O que é o mais importante de eu tirar ali? Eu vou tirar tudo? Não. O cara vai me xingar em 15 dias, vai parar de fazer e não vai voltar mais. E não vai dar certo. Não tem nada a ver com a vida dele, né? Você tem que fazer uma coisa que se encaixe. Exatamente. Então, olha, você toma cerveja todos os dias? Tome 3 dias na semana. Ai, você não vai tirar minha cerveja? Não. Mas são 3 dias na semana. Eu lembro de um paciente que eu fiz o quê? Ele tomava 2 cervejas por dia e final de semana ia para 4, mais ou menos. Então, 10, dava umas 14, mais ou menos. 14 a 18 por semana. Eu falei para ele, você vai tomar as mesmas 14 e 18. Primeiro, você vai trocar de marca, que a que você tá tomando não é legal. Você vai mudar para aquela que eu passei. Ai. Depois tem que falar qual é. Depois eu falo. E a gente vai ter que ter patrocínio aqui também pra gente fazer publi aqui da cerveja que é boa. Isso. Boa, depois você conta pra gente em off. Manda aí nos comentários se Depois vocês querem eu saber, conto. brother. Depois eu conto. Pela qualidade, Uhum. né, da cerveja. E aí, final de semana, você vai falar, sexta, sábado e domingo você pode beber. Essa mesma quantidade que você bebe dia de semana. Ele voltou pra mim, acho que uns 7 quilos mais magro. E falou assim... Quanto tempo depois, mais ou menos? 3 meses. Cara, Tinha 7 quilos pra um homem... 7 quilos. E assim... Grita, né? Não fez muita coisa na dieta. Tirou um pouco do açúcar, tirou o glúten. Mas o mais importante foi a cerveja. Ele falou, você é um filho da mãe, né? Eu não conseguia tomar de final de semana. Todas. Às 18. Eu tomava 10, 8. Então eu reduzi a quantidade, reduzi a frequência, que é o mais importante. Sim. Quantas vezes você está danificando o seu intestino todos os dias por 20 anos? As pessoas... Aí entra a questão do equilíbrio, que as pessoas pensam de uma forma um pouquinho equivocada. Equilíbrio é um final de semana você comer 3 quilos de bolo, porque você não comeu dia de semana? Isso não é equilíbrio. Equilíbrio é você comer um pouquinho de açúcar todos os dias por 50 anos? Isso não é equilíbrio. Olha só. Então, Quebrando tabus aqui. Equilíbrio real é? Equilíbrio real é individual. Depende do objetivo, depende do cenário, depende dos exames, depende da queixa. Porque o problema no caso dele era que ele tomava cerveja todos os dias. Então, todo dia ele estava inflamando o organismo dele. Exato. Você concentrou para 2 dias só e aí ele nem conseguia consumir a mesma quantidade de Exatamente isso. Caraca. Então eu não tirei a cerveja, troquei a qualidade da cerveja, falei as outras coisas e ficou meio que a preocupação dele era o quê? Cerveja. Então eu não mexi muito na cerveja. Dá pra negociar ali. Mas eu negociei nas outras coisas. Não, então final de semana eu posso, mas o glúten eu vou tentar tirar. Tirou, legal, desinchou.
Que legal. Então isso é individualidade, que a gente precisa realmente começar a olhar mais, né? Claro que é muito difícil hoje em dia você passar esse tipo de medicina para todo e qualquer lugar. Infelizmente ainda é algo que está engatinhando, que muitos médicos ainda estão começando a conhecer. Eu mesmo conheci há 5 anos, né? Já formado há alguns anos, fazendo medicina convencional ali do prescritor. E eu que me reparei, olhei no espelho e falei, poxa, como que um médico pode ser obeso e falar de saúde? Que era o meu caso, né? Eu não te conheci obeso, não posso falar. Não conheceu. Pois é. A gente tem que ser aquilo que a gente fala, né? Exato. Eu acho que é o mínimo, É né? o mínimo. Porque a É gente verdade. tem que parar com aquela questão de hipocrisia. Desde criança a gente aprende no exemplo. Total. Com adulto é a mesma coisa. Você não vai buscar um profissional que teve resultados diferentes do que você quer. Porque como que ele chegou naquele resultado? Eu quero estar onde aquele cara tá porque ele tá mostrando o resultado que ele tem. Uhum. Por que eu não falo de como ter uma barriga extremamente definida? Porque eu nunca tive, não posso falar sobre isso ainda. A hora que eu chegar lá, eu vou fazer um curso para isso. Assim como eu tenho um curso hoje de mudança de vida e de Era isso que eu ia qualidade. falar, porque você falou que não é uma coisa tão acessível. E eu ia falar exatamente isso, brother. Calma, que ele tem um conteúdo muito legal, que é muito mais democratizado, digamos assim, né? Totalmente. Que é uma introdução pro leigo para conseguir mudar de vida com informação. Porque o Instagram, ele é pro bem e pro mal, né? Você pode passar 8 horas passando o seu feed olhando foto supérflua, inútil. Enfim, isso tô dizendo que você vai ficar ali no Instagram só bobeando, mas Vai no automático, a gente nem percebe e fica ali horas e a horas, gente né? às vezes percebe, né? Você tá com aquela premissa de que tá trabalhando, mas tá lá rodando que você nem então, vai tá meio no produzindo. automático, né? A gente fica alienado, na real. Mas tem muita coisa de qualidade. Tem. Tem muito profissional de altíssimo nível que tá postando conteúdo de forma gratuita ali, De graça, cara. né? O curso que eu fiz, ele é monetizado, mas assim, é um valor que chega a beirar o irrisório se você for pensar em quanto de remédio você vai parar de tomar, de quanto de informação nutricional você vai ter. E de melhora de qualidade de vida. Mas você não vai falar Totalmente. mais nada do. Não Quero vou deixar essa cereja do bolo pro final. Ah, tá, desculpe. Já Não, tô- não. Só por isso, que eu quero segurar os caras aqui, porque agora a gente vai entrar no assunto que interessa. Vamos lá. Eles estão aqui pra falar de testosterona. E ele, no Instagram dele, responde muita caixinha, brother. Muita caixinha. Quase Que os todo dia. E eu abri uma caixinha, inclusive, um pouco antes da gente fazer essa gravação. Uhum. Tem algumas perguntas aqui que eu também vou falar o nome de vocês que mandaram, quais são as dúvidas, e ele vai responder. Porque vocês costumam passar, eu tô com tanto de testosterona, isso é normal ou não é? Então agora a gente vai entrar num ponto importante. Então, Vamos lá. respirem, prestem atenção. Vamos falar, porque ele falou muito dessa questão da conversa, Uhum. da análise clínica do paciente, o que é muito importante. Mas os exames também são importantes. Pra você fazer vamos fazer um match, né? Igual Sim. aplicativo de relacionamento. Sim. Então você conversa com o paciente, você tem os números ali dos resultados dos exames, e aí casa com, ou não, com o que a pessoa tá falando, certo? Quais são os exames que todo homem deve fazer anualmente, ou até mais do que uma vez ao ano, enfim? Vamos lá. Esse é outro ponto. Exames anuais, pra mim, não faz muito sentido. Porque Você acha que não precisa? não é que não precisa, é o contrário. Você precisa fazer mais. Ah, tem que ser num intervalo menor. No mínimo 2 vezes por ano. Tá. Porque, veja, a gente tava conversando aqui que faz quanto tempo que sua vida mudou de rumo? Pensando em fazer o podcast e tudo mais. 2 meses? Que eu vim conhecer, fechei e resolvi isso. 2 meses. 2 meses muda muita coisa? Pra caramba. Em 1 ano. Muito. Então, assim, Eu te falo como paciente, né, doutor? É verdade. você sabe, né? Quando tá acabando a suplementação, quando tá chegando pra fazer novas consultas, viu? E aí, o que eu tô precisando? Porque É um mês que você descuida ali, não tá tão atento, a rotina... muito O rápido. comportamento muda muito. Então, a gente veio disso pensando em rastreamento de câncer, de neoplasia principalmente. Uhum. E para alguns desses rastreios, faz sentido você fazer apenas uma vez por ano. Colonoscopia você faz a cada 5 anos, porque é um exame invasivo que não precisa fazer com uma frequência muito maior. Enfim. Agora, exame de sangue, hemograma, é o básico do básico, né? Vitamina B12, ácido fólico, homocisteína. A maioria das pessoas não conhece sobre homocisteína.
É um aminoácido que aumenta extremamente o risco cardiovascular, inflamatório, AVC, infarto. Ninguém pede. Resolve super simples com 2 vitaminas, né? Então, esses já são os mais importantes que eu tô falando. Idealmente, a cada 4 meses, 3 vezes por ano, Tá. mínimo 2 vezes por ano, né? Colesterol, Depois a gente tem que fazer um só sobre colesterol, mas esse podcast eu tô dedicando a testosterona porque eu acho que é um assunto que os brothers pedem muito, mas colesterol também tem muito pano pra manga, doutor. colesterol dá pra falar por 2 horas aqui, fácil. Por 2 horas mesmo. Porque a gente tem a mania de pedir o colesterol e achar que, ele tá alto, tá ruim, tá baixo, tá bom. Pronto, você chegou no ponto. Você quer falar mais outros exames que são Vamos lá. fundamentais? Vitamina D, paratormônio para avaliar o funcionamento da vitamina D, né? TSH, T4 livre, T3 livre, que são os hormônios tireoidianos. Tireoide, ela muda toda a vida de alguém. O homem tem muito menos hipotireoidismo por alguns fatores. A mulher tem muito mais hipotireoidismo, né? Tem uma questão relacionada a iodo, a falta de suplementação de iodo, a falta do iodo da dieta, né? Mas pro homem também é importante esses Mas exames. para o homem é importantíssimo fazer isso, porque às vezes oscilação de humor, pensamentos mais negativos, mais depressivos, às vezes está relacionado com tireoide. Tá. E o que eu tenho visto muito em clínica, mesma coisa que a gente vê nos livros, nos estudos, a maioria eminente é mulher. Mas o que tem de homem começando a ter hipotireoidismo cedo, doença de Hashimoto, que era praticamente das mulheres, muitos, né? Então a gente tem que olhar. Então basicamente seriam cortisol precisa ser pedido, sulfato de deidroepiandrosterona, que quem... No! Repete. Sulfato D. deidroepiandrosterona. Deidro. Deidroepiandrosterona. Andro. Isso. Agora repete, não consigo. É um precursor de testosterona. Fui no consultório. Aí a gente passando os exames. Você lembra o que eu falo? Você lembra que eu falo na consulta? A primeira vez que eu tô passando os exames, eu falo assim: esse exame, quando você souber falar sem gaguejar rápido, você tá de alta. É isso. Aí faz mais de 2 anos que eu tô passando com ele e não consegui falar até hoje. Exato. Passando lá e falo, não, mas esse aqui eu não consigo ler. Porque eu falo, e aí, como é que tá a progesterona? Testosterona. Não sei o que lá. De novo? Deidroepiandrosterona. Deidroepiandrosterona. Só que na forma de sulfato. O DHA, ele acaba... É o DHA, né? DHA. A maioria conhece como Prazer. DHA. Andrea. Dea. Com H. Isso. É o Dea, gente. É o Dea. Tá vendo, Famoso brother? Dea. Simples. Quem faz academia aí deve conhecer. Porque o DHA, ele é um precursor de testosterona. Então, ele é extremamente importante para isso, né? Então, precisa pedir perfil hormonal. Eu não vejo médico pedindo. Não tem protocolo durante a faculdade. Pede colesterol, TSH e hemograma que tá bom. Poxa, mas... Só? A vida do cara vem na base de hormônio e a gente não pede hormônio para as pessoas? Isso a gente tá falando para qualquer homem. Independente da idade, é o check-up básico que tem que fazer. Eu atendo a partir dos 16. A partir dos 16, exame. Independente do cara que treina, o cara que tá buscando performance. Aí 4 meses, essa bateria. Aí, por exemplo, vai variar muito na individualidade. Tá. O cara quer ganhar massa muscular, ele já treina legal, ele já come legal, então ele vai passar comigo a cada 2 meses. O cara tá acima do peso, tá gordinho, tá obeso, ele não tem uma facilidade de alimentação, ele tem uma compulsão, ele precisa de alguém com a mãozinha a cada 30 dias. Não fazendo exame, mas tá comigo lá a cada 30 dias. Agora, o exame não vai mudar antes de 3, 4 meses. Então, qualquer intervenção que eu vier a fazer, não vai mudar tanto nos exames. E aí você estava falando, puxa, os exames são importantes também junto com a clínica. Concordo. Mas se eu for dar em percentual, a clínica é 85%, 90%. Se o exame estiver alterado e eu não cogitei uma hipótese diagnóstica na consulta, o exame está errado. Sim. Não sou eu. Não sou eu que estou errado. Acho que o clínico deveria bater mais no peito sobre isso, né? Eu fiz o diagnóstico. Do jeito que eu vi o cara chegando na minha consulta, do jeito que ele andava, do jeito que ele sentava, do jeito que ele se vestia, se ele tinha olheira, se não tinha, se tinha papo, se não tinha, como que tava o cabelo, já tinha cabelo branco, não tinha. Então isso, o exame não vai mostrar. E se a gente piorar o cenário, o exame é de sangue. Você não tá vendo dentro da sua célula.
Você não tá vendo quanto está funcionando daquele hormônio que está no sangue. Porque se você tem intoxicação por alumínio, você tem bloqueio de receptor hormonal. Então o hormônio tá alto no sangue, você acha que tá tudo bem, mas tá morto. Caraca, daí que tipo de exame que faz pra poder saber se tá dentro das células? Tá... Metais tó. Aí você tem que pedir o exame eritrocitário. Mas aí é isso. Você vai fazer aquele match, né? Então, resultado de exame de sangue, a queixa clínica. Isto. Putz, peraí, tem alguma coisa errada, porque tem hormônio, mas o cara Tá tendo sintoma. tá tendo, né, cansaço mesmo assim. Então Sim. quer dizer que esse hormônio tá entrando na célula. Aí você pede Aí dá exames pra mais profundos. Exatamente. Por isso que é muito individualizado, né? É muito individualizado, não é pra todo mundo que você pede um eritrocitário. Agora, você já pode pedir um magnésio eritrocitário? Pode, 99% dele tá dentro da célula. Então não adianta pedir, não adianta tanto pedir no sangue. Então assim, é muito individual mesmo, né? Mas o exame de sangue, ele não deveria definir uma conduta assim. Eu não estava pensando nisso. Agora o exame me mostrou, vou tratar. Não deveria ser assim. A parte clínica é mais importante. Muito mais. Sem contar que, além de pedir as baterias, então agora a gente já sabe exatamente o que cada brother tem que fazer e dentro do intervalo correto, os exames apropriados. Mas mais do que isso, doutor. O pior é... Você quer falar de polêmica, né? Vamos polemizar. Eu quero falar de polêmica mesmo. Porque a questão é... Eu sou filha de médicos, mas não por isso. Eu vejo todo mundo fazer isso. Até amigos que nem têm parente médico, enfim, pessoas normais. Vão lá fazer a bateria de exames de sangue. Sim. Aí chega o resultado, aí entra lá no site, né? Tipo, hoje em dia, tudo a pessoa consegue a resposta na internet e ela acha que ela sabe porque ela viu lá que tava falando num site, esse XYZPTO, e aí ela pega o parâmetro do laboratório. E ela olha lá e fala, nossa, o meu tá muito baixo. Nossa, isso aqui tá muito alto. Brother, quem nunca, né? Aí você vai no Google, você descobre que você tá com câncer, né? É, porque daí você olha lá um número dentro... Então vamos falar dessa questão dos parâmetros. Vamos. Né? A gente tem que fazer exame, mas Tem. aquela questão... E por que eu tô fazendo toda essa introdução, brother? Importante a gente entender tudo isso, pra hora que a gente chegar na testosterona, que é o que a gente veio realmente falar aqui, você entender, se tá baixa, se tá alta, o que tá, o que não tá. Porque explica dos parâmetros, e eu não sei se... Bom, fala dos parâmetros primeiro. Vamos lá. Depois eu vou fazer a perguntinha polêmica. Olha só, é o que a gente acabou de conversar sobre clínica. Uhum. Por que eu falo que a clínica é 90%? Dentro da medicina tem um conceito que se chama a clínica é soberana. Se a gente for passar pelo percentual que eu falei, 90% contra 10 é soberano, Soberano. né? Por que a clínica é soberana? Porque eu avaliar a marcha do cara quando ele entra no consultório, daquilo que eu tava falando, de como ele se veste, de como ele senta, de como ele fala, de tudo isso. Isso é a clínica, de como eu fiz o exame físico, de ausculta pulmonar, cardíaca, de palpação e tudo mais. Isso é clínica. Eu tenho que saber o diagnóstico ali. Eu posso não saber algumas coisas que aí o exame complementar vai me ajudar, enfim. Mas a maioria, o grosso, eu preciso saber na clínica. Aí você pega o exame. Então, vamos pegar um paciente que tem uma clínica péssima. O cara tá gordo, o cara tá sem libido, o cara tá dormindo mal, tá hipertenso, fuma, bebe. O cara tá ruim. A vida dele tá... Você se identifica, brother? Então presta atenção Alguns, agora que é hein? pra você. Alguns devem se identificar. Atenção. Alguns vários. O cara tá com esse O cara tá com esse quadro. Ele sabe que... Ele olha pro espelho e ele vê um fantasma. Aí ele vai ao médico. O médico tá pior que ele. Aí ele olha... Aí ele olha o exame... Ele fala, porra, tá dentro. dentro. Colesterol tá legal, tá tudo legal. Volta no que vem. O cara vai pra casa com aquela sensação de permissão de que, pô, se o médico falou que eu tô bem, quem sou eu pra falar que eu tô mal? Deve ser o estresse, deve ser o cansaço, deve ser a genética, né? Aí o cara volta pra casa, daqui 4 meses infarta. Aí a culpa foi de quem? Do médico que não soube avaliar o risco? Não. A culpa foi da genética, porque o pai dele infartou uma época. Epigenética, outro assunto que a gente vai falar aqui. Exato. Agora, aí você pergunta, então por que o cara falou que tá tudo bem? Porque ele usou um valor de referência. Que referência? E aí a gente pergunta, por que chama-se valor de referência? O que é uma referência? A referência é para você ter algum ponto de partida. É um farolete distante no oceano. E era isso que deveria ser.
farolete distante no oceano. Vem uma pessoa morta rastejando na minha frente. Esse cara tá doente. Ah, mas o exame tá normal? Alguma coisa tá errada. Não tá batendo. Óbvio. Então, da onde vem a maioria? Tem alguns que não são, tá? Alguns não são desse jeito que eu vou falar. Mas a maioria dos exames são avaliados em cima de pesquisas estatísticas. Ou seja, eu pego uma média populacional, seja ela qual for, porque no exame não fala isso, não vem a referência bibliográfica. Então eu não sei que população é essa, não sei se é paulista, se é carioca, se é brasileiro, se é japonês, se é homem, mulher, preto, branco, criança, idoso, adolescente, azul, avatar, não sei. Avatar. Eu não conheço essas pessoas. Então eu tô me comparando com pessoas que eu não sei quem são. Isso é o primeiro. Esse é para começar a conversa. Depois, essa população é avaliada de forma estatística. Ela é colocada numa curva de Gauss, onde a mediana das 95% das pessoas que deram os parâmetros ali naquele meio, esse é o valor de referência. 95% dessa população. Ou seja, se a maioria está doente, o valor de referência está na doença. Então, quando o médico fala que você está normal, provavelmente ele não está falando que você está saudável. Ele deve estar falando que você não está mais doente que os doentes. Vamos esclarecer, então, a diferença de normal e comum. Aí é outro ponto, né? Hoje tudo tá normal. Então vai esse cara que eu acabei de usar de exemplo. O médico fala que ele tá normal. Porque tá dentro do valor de referência ali no exame. A palavra normal, ela é estatística, né? É uma curva de normalidade, tá? Só que, veja, isso é o que está acontecendo hoje. Esse é o normal hoje. Mas pensando em fisiologia, pensando em da onde a gente veio, como que a gente faz as coisas e tudo mais. Era para acontecer isso? Não. Se não era para acontecer isso, não é saudável. Pode ser normal hoje, mas saudável não é. Ah, mas acaba sendo comum também, porque a maioria tem. Então, são coisas distintas que as pessoas colocam no mesma bacia. Então, veja, o que está muito comum? Mulheres, por exemplo. Vou só dar um exemplo de mulheres que é muito mais fácil. Cólica menstrual. Você já teve? Muito pouco. Não sou uma pessoa que tive um quadro aí Mas ao você longo conhece da alguém vida. que tem muitos problemas Muito. com cólica? E quanto... Brother, fala aí. Tua esposa. É dor As de mulheres. cabeça, é dor abdominal profunda. A A TPM, mulher fica cólica. imprestável, né? É normal? Ah, é normal, né? Toda mulher tem. É normal. É normal e comum. Porque a maioria tem. Deveria acontecer? Se tiver equilibrado, não. Não. Não é pra ter TPM, não é pra ter cólica, não é pra ter enxaqueca. TPM eu tenho. Né, Alô, Vinícius? Pensamos junto. É ele que me aguenta. E minha equipe aqui também que me aguenta. Nico passou em consulta, nunca mais voltou, que ele falou, chega. Putz, caraca, foi chamado na chincha. Você Larguei. sabe, né, que É. santo de casa não faz milagre. Não, tá tudo Toma certo. essa, Vinícius. Ao vivo. Ao vivo. Mas não era pra ser normal. Não era pra ser. Isso não deveria acontecer. Eu tenho percebido um estado muito, muito de banalização. Então, quando eu estava estudando, até um pouquinho antes de entrar na faculdade, que eu estava estudando muito essa parte de anatomia e tudo mais, eu comecei a ler alguns artigos já lá atrás sobre câncer, sobre doenças degenerativas, né? Meu pai tem uma doença neurodegenerativa, enfim. E antes o câncer era tido como uma doença ruim. As pessoas falavam do câncer assim, aquela ali tá com a doença ruim, tá com aquela lá. Nem falava não. Nem falava o nome câncer. Hoje as pessoas falam câncer como se fosse... mas a minha vizinha teve de mama, isso aí você tira. Você faz uma quadrantectomia, acabou. Puxa, legal. E aí, da onde veio o câncer? Qual que foi a causa? Será que se meu terreno biológico está ruim ao ponto de fazer um câncer nascer, não vai nascer de novo? Então, assim, a gente está banalizando tudo. A gente está banalizando a obesidade. A gente vai ter que fazer um podcast só sobre isso, porque é o assunto do momento, né? Não se fala em outra coisa a não ser... É normal, né? Tá tudo bem, se aceite desse jeito, Exatamente. mas
É uma doença, cara. A gente tem que falar disso. Tem muitos brothers que, É uma doença. assim, sinceramente, do que eu mais leio, do que eles mais compartilham comigo, eles não se sentem bem. O cara não consegue se aceitar, tipo, numa boa, obeso, tá? Não tô falando, uma barriguinha, Não. não. Falando obeso mesmo, que o cara nem tem disposição. Os meus brothers, eles não estão felizes. Quando eles chegam pra mim, inclusive, tá sendo muito esclarecedor esse nosso papo, porque eles não estão felizes, eles não se sentem felizes assim. Olha só, eu vou te contar uma coisa que eu acabei não tendo muito tempo e muito espaço no meu Instagram pra falar de uma forma que eu gostaria. Eu não tenho pacientes que não reclamam ou que não querem emagrecer um pouco. Não tenho. Então esse papo de autoaceitação, ele serve para alguns lugares, não para esse. Porque a autoapreciação é totalmente diferente dessa autoaceitação que se tá se impondo. A pessoa no fundo, lá no travesseiro, ela tá chorando todas as noites que ela é doente, que ela tá ruim, que ela tá triste, que ela tá depressiva. Passam pensamentos extremamente estranhos ao longo do dia. Antes dela dormir, ela não consegue dormir porque ela tem pensamento com morte toda hora e tudo mais. Nada tá bem na vida dela. Mas colocaram pra ela algo pra lutar. Então eu vou lutar por isso porque é mais fácil Do que promover do que todas correr as atrás. mudanças. Então, assim, é delicado, mas a gente vê os problemas que acarretam a obesidade. Principalmente no cenário de inflamação. O câncer é uma delas. Por que tem muita menina de 25 anos com câncer de mama? Sendo que é uma doença do idoso. Da falta de estrogênio. Porque quem está acima do peso tem uma produção aumentada de estradiol. Tem uma inflamação aumentada, um estresse oxidativo, né? Muita coisa pra falar sobre isso, Muita hein? coisa. Mas os brothers vão me matar se eu não entrar na testosterona. Não, vamos falar de teste. Eles vão me matar. A obesidade... Bom, vou fazer o seguinte, Vamos porque nós Nossa. somos pessoas que nos cuidamos. Graças a Deus eu tenho um médico, entendeu? Sim. Que me acompanha. Então, assim, eu posso me dar o luxo de ter um equilíbriozinho, não posso? Você deve. Eu devo. Você pode. Senão eu piro. Você não tá naquela estatística dos que não podem. Não pode. Não, então, você pode fazer. A comida que eu gosto de comer, no caso hambúrguer, está pra mim como a cerveja está pra aquele seu paciente. Perfeito. Então eu vou aproveitar pra falar de Hector's Burgers. Por favor, Rezinha, traga para nós. Doutora, eu não Uau. sei se você conhece ou não. Não conheço ainda, eu vou Não, conhecer você hoje. precisa. Sabe Smash? Sei. Smash Burger. Hector's Perfeito. Burgers. É a novidade. Receita apenas, nada mais nada menos do meu brother, chefe do Guedes. Tá, meu bem? Que chique. Que chique. Uau. Nossa, tem a batata aqui também, meu. Olha o que... Ó, Be eu like Monroe. viu? Cara, você não tá ligado. É muito bom. Eu vou abrir aqui só pra mostrar. Beleza. Eu vou dar uma mordidinha, porque eu tenho muita coisa pra gente conversar ainda. Fique à vontade. Porque a gente tem muita coisa pra conversar, mas eu preciso mostrar esse smash. Não, cara, olha isso. Nossa. Vou mostrar pra essa aqui, ó. Vai Dá dar pra vocês verem pausar pra certinho, gente ó. comer ali Ó, atrás, não? Ó, olha isso, cara. Receita do meu brother do Guedes, chefe do Guedes, que vocês conhecem. Caio Castro, Sandro, são vários sócios que resolveram trazer esse Smash Burger pra cá com uma receita exclusiva. Dá uma mordida só pra deixar vocês com vontade, entendeu? Até eu tô Vocês com não vontade. estão aí com... O seu vai ficar guardadinho. Vou dar só uma mordidinha aqui, ó. Eu posso, né, Doc? Pode. Hoje pode. Claro. Tá sob a tutela. Aqui ele tá junto, né? Testemunha, tá tudo certo. Seguinte. Os caras conseguiram desenvolver um negócio que eu nunca vi nada igual. Hambúrguer, refrigerante e batata frita por R$20, brother. R$20 um combo. Com receita do chefe do Guedes. Se você ainda não conhece, aqui em São Paulo, Teodoro Sampaio, número 900. É a Rua dos Móveis, a Rua da Música, que tem todos os instrumentos musicais. É fácil de achar. Você já sabe, né? Se é hype, você sabe do que eu tô falando. Teodoro Sampaio, número 900, Hector's Burgers. Eu te desafio a experimentar. Quando você for lá, me marca. Fala, Renatinha, vem aqui conhecer. Você não vai se arrepender, porque é bom demais. Eu ia dar só mais uma mordida, mas eu vou dar mais uma. Por enquanto, só na Teodoro, tá? Mas estão chegando outras unidades, com certeza vai ter uma perto de você. Agora pode continuar falando, vou dar mais uma mordida. Vai ter vou ficar- Alphaville, não? Já fica a Aí, dica ó, aí, já fica a dica, meninos. Por favor. O Doc, por quê? O que você come quando você vai sair da dieta? Eu vou no hambúrguer sempre. O que você come? Tipo, hoje eu vou poder sair. Qual que é o seu É que quando a gente junk sai... preferido? A junk. Porque quando a gente sai é em quantidade, né? Igual eu tava te falando. Quando eu vou num restaurante que é aberto, buffet, sem maturidade.
Mas eu gosto muito de lanche. Não, tô toda suja. Bom. É porque, Guarda aí, hein? Deixa ninguém roubar. é porque farinha branca pra mim é péssima. Farinha branca. Tem que valer muito a pena. Então, pra mim é só hambúrguer. Tem que Ou pizza. Mas aí, em Alphaville, agora chegou uma pizza sem glúten low carb. Aí às vezes dá pra pedir com uma tranquilidade avassaladora. Eu costumo, tipo, na minha dieta... Torrezinha. Obrigada. Pra mais tarde. Eu guardo dele também, é Por óbvio. favor, eu vou- Hoje pode, Doc. Eu vou pegar 2 horas de Vou até trânsito. guardar o teu refri. Torrezinha. Aqui é assim, é papo de brother. Tá Claro. tudo... Aí você vai comendo no carro. Vou comer Eu no adoro. carro. Tem que buscar a patroa ainda. Ah, boa. Beijo, Anne, pra você. Então, eu durante a dieta, durante a semana, como tudo sem glúten, né? Evito ao Sim. máximo. Mas pra nossa saúde mental também, né? Perfeito. Esse é o ponto. É o equilíbrio nesse sentido pra quem Nesse treina todo Exato. dia, pra quem já se controla, pra quem tem uma dieta balanceada. Exatamente. Aí entra um Pode. equilíbrio, aí é legal. Né? Eu tava falando essa semana no meu Instagram sobre. Eu tava postando que eu tava umas 3 semanas sem treinar com uma frequência que eu queria e tudo mais. E que é normal. Que as pessoas acham que elas vão ali ver no Instagram a Nutri com a barriga chapada, o médico, não sei o quê, que eles fazem tudo certo. Nem sempre, Não né? é assim que Tudo é um funciona. equilíbrio. Então as pessoas elas se cobram demais por coisas irreais, né? Boa. Agora eu quero falar da testosterona. Bora. Bora. O que tu queres ouvir? Muita testosterona faz mal, doutor? Faz. Em que sentido? Veja, a premissa do muita ou do demais, né? Ela serve para qualquer coisa. Se você tomar 10 litros de água, você vai morrer por hiponatremia, né? Então, muita testosterona faz mal? Faz. Irritabilidade, queda de cabelo, né? Ginecomastia, enfim, tem uma série de questões relacionadas a uma produção exacerbada ou por uma exposição exógena, né? Alguém que está aplicando ou que está fazendo uso de alguma forma. Então, em excesso, testosterona faz mal. Você falou alguns efeitos físicos. Aham. E aí o grande lance, a pergunta, né? O tema do podcast é: tem muito brother que compartilha comigo uma fome sexual absurda, que parece que é insaciável, assim. Uhum. E fala, nossa, minha testosterona é muito alta, eu acho que é por causa disso e tal. Sim. Ela pode influenciar no comportamento ao ponto de fazer o cara, tipo, ter esse apetite sexual, tipo, insaciável. Sem sombra de dúvidas. Sim, Totalmente. mas isso não é justificativa pra trair, né? Não, claro que não. Mas aí entra o outro ponto. A libido, numa forma geral, ela é multifatorial. Ela depende da ansiedade, ela depende da onde o cara vive, ela depende da admiração que ainda contém pela parceira, de quanto tempo tá junto, depende do hormônio, da testosterona, depende de vários fatores. A testosterona é um dos principais pilares nesses fatores, mas não é a única. Então, tem muitos pacientes com testosterona alta, por exemplo, que passam comigo, que querem fazer uma hipertrofia e tudo mais, e eles não mudam o comportamento deles. Então, tem a questão ambiental, comportamental, psicológica também. Tem pacientes que mudam. Então, entra de novo a individualidade. É Né? individualidade, com Agora, certeza. tem alguns estudos que sugerem que, por exemplo, teve um estudo que avaliou 224 homens em 2019. 224 homens e 37,5% deles com níveis mais altos de testosterona anotaram num questionário que já haviam traído a parceira. Então há uma tendência a ter um quadro, a ter eventualmente um quadro de traição se o paciente tem uma testosterona elevadíssima, né? Ou o uso dessa testosterona, enfim, aliado a outros fatores comportamentais, aliado ao fator que o homem não pode broxar, que o homem não pode não ser homem, que A masculinidade tóxica que a gente fala tanto aqui, inclusive. a masculinidade, só que aí a gente tem que lembrar também qual é a função biológica do homem. E aí a gente tá de um lado pensando na masculinidade tóxica, que é ruim pro cara, só que do outro lado ele não tá sendo tão homem quanto ele deveria ser. Em que sentido? Em vários sentidos. Como? Como em proteção da casa, como em regra biológica mesmo, né? O cara que... Instintivo. Instintivo. Estamos falando de instinto. Testosterona faz isso. Tá. Por exemplo,
Vamos pensar no quadro Mas aí o cara não pode ficar muito agressivo? em questão de testosterona alta? Alta. Sim. Mais Comportamental. irritado no trabalho? Por isso, qual que é a ideia que a gente tem do gordinho, que é gente boa? A maioria dos gordinhos são gente boa. Testosterona baixa? Baixa. Cara muito easygoing. Pode fazer o que você quiser com ele, que ele nunca vai brigar. Isso é uma coisa que acontece. Entendi. Eu já vi algumas relações e eu passo isso pro meu consultório. E é muito isso. Você pega a testosterona do cara, baixíssima. Você chora em filme? Qualquer filme. Não precisa assistir aqueles de cachorro, que aí eu também choro, mas... Você chora... Nossa, eu choro até assistindo Tom Cruise, porra. Aí o cara tá com um estradiol muito alto, uma proporção de testosterona muito baixa. A gente falou do normal e do comum. Sim. Para um homem, dá pra falar mais ou menos? Existe um parâmetro do que é? Eu tenho umas perguntas aqui pra te fazer também. Perfeito. Que eles mandaram na caixinha, mas só pra ter uma ideia. 1000. 1000. Tá. Valor de referência dos exames, na maioria dos casos, ele vai de 20 anos a 50 anos. Já não faz sentido aí. Imagina um cara que tá assistindo a gente, por exemplo, ele tem 21 anos. Sendo que a gente sabe que a partir dos 30, a testosterona começa a cair. Para pacientes que têm inflamação crônica, subclínica, obesidade, começa a cair muito antes. A partir dos 30 começa a cair. Então, a partir dos 30, a testosterona de um cara acima de 30, ele começa a cair. Então, o valor de referência dele vai para menos. E o cara com 21 anos deveria ter no máximo. Se o valor de referência vai de 250 a 650, um cara com 21 anos pode ter 250? Nunca. E o que acontece demais? Esse cara vai no médico porque não tá ganhando massa, porque não tá emagrecendo, porque tá triste. Sabe qual que é um dos principais sintomas da falta de testosterona? Depressão. A gente fala que testo é só sexo. Só desejo sexual, apetite. É muito, como eu tava falando. E Mas depressão? é disposição também. Alguém fala? Do cara hipomaníaco, o cara que tá sempre caidão? O cara com 21 anos não pode ter uma testosterona de 250. Não pode. Beleza. Existem mecanismos, sem ser só, no caso, de repente, fazendo um ciclo, suplementando a testosterona. Como que a gente aumenta a testosterona, de repente, de uma forma natural? Existe? Existe. Qual é a causa? Tá. Então, na maioria dos cenários, quem é meu paciente que tá assistindo isso sabe. Primeira consulta, eu nunca passo hormônio. Você sabe também. Nunca. Nunca. Primeira consulta nunca tem hormônio. A menos que tenha necessidade de cortisol, de tireoide, esses hormônios não sexuais. Hormônio sexual é o último na cascata hormonal. Se o cara tá com colesterol disfuncional por tireoide, eu não vou dar testosterona. Se o cara tá com inflamação intestinal porque come muito mal, com uma permeabilidade intestinal aumentada, eu não vou dar testosterona. É mudança de comportamento o primeiro passo. Totalmente. A gente pensa na suplementação depois. Exato. Por isso chama suplementação. É algo a mais. Então, por exemplo, só pra finalizar, sono. O cara chega pra mim e fala assim, eu quero ganhar massa muscular, mas eu trabalho de segurança à noite, da meia-noite ao meio-dia. Meu amigo, sai do emprego primeiro, depois você volta pra conversar. Você não vai ganhar massa. O sono, ele é fundamental pra fazer a manutenção da testo, Fundamental. que vai ajudar a ganhar massa magra. De todos os hormônios. Uma melatonina em níveis adequados durante a noite, entre 1 e 4 horas da manhã, que aí as pessoas falam, mas eu tô dormindo 8 horas. Das 10 da manhã às 6 da tarde. Sim, mas não são as mesmas 8 horas. O ritmo circadiano, o relógio biológico funciona no horário que ele tem que funcionar. É acordar com o sol e dormir com a lua, acabou. Ciclo circadiano, brother. É fundamental. Fundamental. A gente é regido por isso. É a natureza. Por né? sol e lua. É isso. Exato. Sol e lua. Então não tem. Então a mudança do comportamento, beleza. Totalmente. Isso pra pensar no aumento. O cara que tá com a testo muito alta, que tipo assim, não é o cara que tá suplementando porque quer ganhar massa magra, mas o cara que já tem uma testosterona por genética alta. E ele tem esse quadro clínico, tipo, putz, né, que tá em exagero no comportamento dele. O que faz pra baixar? Como tratar isso? Aí, veja, provavelmente não é uma questão de baixar o valor de testosterona. Aí é muito comportamental. Aí vai ter que trabalhar muito o comportamental. Por exemplo, colocando o cara pra fazer... Tá com uma hipermania naquele momento, então você vai ficar 3 horas na academia. O cara vai achar gatilho. É igual o cara que quer parar de fumar. Tá, eu fumo sempre que eu tomo um café. Você vai parar de tomar café. Qual que é o seu gatilho? Tem que achar o seu gatilho. Por que que eu tenho...
O que aconteceu naquele dia que eu vou lá atazanar minha mulher, que eu fico o dia inteiro atazanando? O que aconteceu? Eu tô frustrado no meu trabalho? Tem muita pornografia envolvida? Pornografia, a gente vai falar sobre isso aqui. Um assunto muito, muito, muito importante, tá totalmente ligado ao comportamento. Totalmente. E é uma coisa que estimula também pra caramba. E é algo que é normal, né? Um grupo de WhatsApp de todo mundo Isso aí, que eu ia né? falar, não é pornografia só que você coloca lá no Não. site que você assiste, é o que você fica compartilhando o dia inteiro. Exato. O dia inteiro sendo impactado por foto, por vídeo, por mensagem. Totalmente. Enfim, já fiz vídeo no canal falando sobre isso, tá aqui, inclusive neste canal do YouTube, você procure que grupo você está, porque isso também determina muito o seu Sim. comportamento, né? Com quem você está andando, Claro, ou com quem você está compartilhando, ou sendo impactado. sem dúvida. Mas isso tá totalmente ligado ao comportamento. É tudo comportamento, porque como a gente tava falando da banalização do câncer, a gente tá banalizando a pornografia, então todo mundo, né, vê de qualquer jeito, é isso mesmo. Eu vejo aí o WhatsApp de brincadeiras que o pessoal acaba postando de criança fazendo brincadeiras que eu não acho engraçado. Não é nem Ensinar um um filho a palavrão, a fazer de... pouco. Não é nem um pouco. Aonde a gente tá chegando, Pois é. né? E aí depois a gente reclama que tá adulto desse jeito. Pois é. E continua passando pra frente esse padrão de comportamento, né? Passando pra frente Ensinando pro dessa padrão. maneira. Ainda falando da testosterona, Doc, o cara precisou suplementar. Existe rebote? Parei de tomar. Vou ter que tomar pra Existe. sempre? Vou ficar refém do médico e da suplementação? Ou tipo assim, putz, eu tenho uma testosterona baixa, vou ter que tomar pro resto da vida? Ou dá pra parar sem ter rebote? Como funciona? Existe a depressão pós-testosterona, né? Depressão pós-testosterona. É igual a mulher quando pare. Mulher quando pare tem a depressão pós-parto, Uhum. porque a progesterona vai ao chão. E aí? No Aí caso ela do tem homem aquela- com a testo? Mesma coisa. O cara tá fazendo um ciclo com a testosterona, com qualquer seja o ester que ele tá fazendo. Cipionato, propionato, enfim, qualquer ester que ele esteja fazendo. Se tiver numa dose suprafisiológica, e provavelmente estará, ou seja, acima do que o corpo produz, essa testosterona, ela vai estar em níveis mais altos, só que ela vai fazer um feedback negativo para o nosso cérebro Uhum. e vai falar assim, viu, não precisa mais estimular. Então a gente vai diminuir o hormônio GNRH, que vai diminuir os estímulos gonadotróficos, FSH e LH, que são quem produzem o esperma, por isso que falam que testosterona dá infertilidade, é uma meíssima verdade, depende de como se faz isso, Tá. e porque diminui a testosterona no passar do tempo. Se o cara para de usar, porque veja, imagina o corpo, o cara tem o testículo que está produzindo ali nas células de Leydig, que é a sua testosterona. Então ele está produzindo porque ele está sendo estimulado. Só que ele está produzindo ali 7 miligramas por dia, aproximadamente, do homem. Como que vai chegar uma deposteron, por exemplo, de 200 miligramas intramuscular? O que o corpo vai pensar? Pô, eu produzo 7. Isso se o cara estiver bem, né? Produzo 7, chegou 200, eu preciso produzir? Não. Ele vai ficar preguiçoso. Se o cara para do nada de fazer a reposição ou de fazer o ciclo, ele vai sentir o rebote, mas assim, forte. De novo. E a depressão chega fácil. Acompanhamento. Não dá pra fazer nada sozinho. Pra né? isso que existe o TPC, né? Que inclusive tem uma pergunta que eu já dei uma bisoiada aqui na caixinha, tem uma pergunta falando sobre isso. Ótimo. Agora, só mais uma coisa. Vamos lá. Se o casal tiver alinhado nos níveis de testosterona, É. pode ter mais sucesso? Por exemplo, o cara tem uma testosterona muito alta. O cara tem uma testosterona, vou falar direito, muito alta. E a mulher com uma testo mais baixa. De repente, se ela sobe um pouco e equilibra isso, não pode. Isso é um dos principais motivos do divórcio, né? Se não o principal. Além do dinheiro, claro. Porque questão financeira sempre É a treta principal. É a treta principal. Mas a questão hormonal, ela se aflora a todas as outras. Porque você pode brigar mais ou menos por questões financeiras se você tá com hormônio maior ou menor. Você pode ser mais permissivo ou não se o seu hormônio tá maior ou menor. Cara, os hormônios mandam na nossa vida. Tudo. A gente é comandado por hormônio. Por que a mulher muda totalmente a sua vida quando ela para de menstruar? Se ela não faz reposição hormonal? Porque os hormônios vão ao chão. Por que é nessa fase que a maioria aí maioria, mas eu vi uma estatística um tempo atrás que a maioria dos divórcios aconteciam nessa fase, a partir daí.
Mas o homem também tem essa queda de testo. Tem, só que não é tão perceptível. O do homem tem uma média de 1 a 2% de queda por ano a partir dos 30 anos. Da mulher é uma queda boom. violenta. É um bang jump, sem Ah. corda. Entendi. Então vocês pulam. Só que aí a gente aprendeu que a reposição hormonal dá câncer. Só que por que então o câncer é uma doença predominantemente do idoso que não tem hormônio do que da menina jovem, do homem jovem? Uma pergunta que a gente está começando a responder nos estudos. Saiu um estudo recente de um cara que ganhou o prêmio terapia de testosterona para câncer de próstata, com resultados fantásticos. Eu ia falar disso. Porque o câncer de próstata, né? Na verdade, o exame do toque tem muito tabu. Já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu levanto muito essa bandeira, que eu acho que o autocuidado é fundamental. Os caras que estão com a cabeça fechada... Brother que é meu já não tem cabeça fechada pra isso, né? Já entendeu que precisa se cuidar, é ponto final. Mas eu também já vi muito testo sendo usada Claro. como ferramenta pra Por exemplo, para prevenir e também para cuidado Sim. do câncer de próstata, certo? hiperplasia prostática benigna, HPB, que é o que a maioria dos homens vai ter no futuro. A maioria vai ter. Que é o crescimento da próstata de forma benigna. Não é um câncer, não é nada. Ela só cresceu de tamanho. Em todo o tamanho dela. Ela meio que expande de tamanho. Isso pode fazer uma compressão da uretra e dar sintomas miccionais do paciente. Então ele tem urgência miccional, ele tem que sair correndo para urinar do nada. Tá. Ele tem gotejamento. Isso acontece na maioria dos homens lá na fase mais adulta. Por que acontece isso? Por déficit de testosterona. Então o corpo ele tem que se dar um jeito de produzir dehidrotestosterona, que uma molécula é estimada em 4 vezes mais potente que a testosterona. Então o que o corpo pensa? Tô sem testo, mas eu preciso deixar esse cara vivo. Então eu vou converter mais em DHT. DHT sobe, cai cabelo. Começa a ficar mais irritado, ganha um barrigão, cresce a próstata. Caraca. Então, aí você já vem na cabeça alguns estereótipos de algumas pessoas nessa idade que a gente pensa, 60, 70 anos, né? Uhum. O cara barrigudo, calvo aqui no meio, né? Aquele calvo genético, né? Tem a próstata grande por falta de testosterona. E esses exames que a gente tava falando lá no início da conversa conseguem mapear Sim. se tá alta, se tá baixa, comportamento clínico pra saber. Só que aí, por exemplo, como você estava falando do toque, eu realmente sou totalmente contra essa questão da gente ter poxa, não vou fazer toque, porque aqui não, né? Essa coisa toda. Tem que fazer, só que é complicado falar disso, né? Rastreio de câncer de próstata. Veja, você vai acessar a próstata ali pela parte do ânus, certo? Uhum. Perfeito. Só que a outra parte da próstata você não tem acesso pelo dedo, pelo toque. E aí é o exame de sangue que te fala. Aí é o exame de sangue, o PSA, só que ele também não é extremamente específico, e aí entraria um ultrassom. Tem histórico na família? Tem queixa miccional? Tem testo baixa? Pede um ultrassom. Por que não pedir ultrassom? Uhum. A gente tem a mania nas faculdades de aprender o seguinte, não, quanto menos exame, melhor. Por quê? Se ele vai ajudar a gente. Ah, mas não pode ter medo de toque. Tudo bem, eu concordo. Mas o ultrassom é baratíssimo, custa R$35 fazer um ultrassom. E como é feito esse exame? Tem 2 formas de fazer um ultrassom de próstata. Transretal, esse não é tão interessante. A maioria me xinga se eu for pedir esse. Mas tem o transabdominal, que é como se fosse fazer um ultrassom de abdômen. Você pode pedir um abdômen total com próstata. Que é tão eficiente quanto o transretal. Não tanto. O transretal, ele já tá ali na boca do gol, né? Mas o de próstata, o abdominal, vê a mesma coisa, vê muito parecido. Então, assim, a gente fica na pergunta, faz sentido fazer toque sem sintomas todo ano? Às vezes não faz sentido ele isolado, porque eu tô vendo um lado. Você já viu a face oculta da lua? Não, eu acho que tem que rastrear essa questão familiar, se já teve Exato. casos, se tem... Porque aí você recorrência. tá dependendo também da sensibilidade do toque do médico. Porque a pior coisa que a gente tem, a pior segurança que a gente tem é a falsa segurança. Eu já fiz esse, já sim ou não. Já É tá o tudo obeso que vai no médico, o colesterol tá normal, tá tudo certo. Tudo bem. Não é assim. Então quer dizer que você pode continuar fazendo tudo que você tá fazendo? Ah, eu fui no médico, minha próstata tá legal. Puta, mas e os sintomas todos que você sente? certo. Da onde É. vem, né? Da onde vem? Então, acho que não custa aí fazer uma procura um pouquinho mais profunda.
Tem que ter um médico junto, gente. Não tem, Tem que ter. não tem jeito. Tem que acompanhar. Tem que ter. Eu tô aqui dando a dica de um que eu confio. Doc, você Diga. acredita que já faz quase uma hora que a gente tá conversando? É Você isso? tá brincando? É isso. Eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Bom, já perguntei pra você a questão do casal alinhado na testosterona. Sim. Vai me falando um pouquinho o que pra você, na sua opinião, os pilares de uma rotina saudável. Vamos lá. Mais importante, o que mudou a minha vida, tá? Sono. Sono. De Como longe, principal. o mais importante. E o que mais as pessoas passam por desapercebido. Porque levam o celular pra cama, porque tem TV no quarto, porque trabalham de madrugada, enfim, né? Então, sono principal. Ir dormir até as 11 horas, acordar com o sol, 6 horas da manhã, sem cortina blackout, olhar pro sol quando acordar. Isso é uma rotina poderosíssima, Poderosíssimo. né? Acompanhar a natureza. Acompanhar a A natureza. gente pode Muito fazer simples. um só falando disso. Muito simples. Porque o papo é longo pra gente conseguir entender. Sim. Porque tem aquelas pessoas que falam, mas eu não funciono de manhã. É É. papo pra outro podcast. Não, Além do sono. além disso, temos a questão da alimentação. Alimentação, assim, é primordial. 90%, 85% a 90% da nossa serotonina é produzida no intestino. 70% da nossa imunidade vem do intestino. Então, como que é que eu estou alimentando a minha célula do intestino? Se eu estou alimentando ela mal, eu não vou ter imunidade. Eu vou pegar gripe frequente, resfriado, isso E e a gente tá aquilo. vendo muito, né? Totalmente. Porque ninguém deu foco para tratar o hospedeiro, para tratar o seu terreno biológico. A gente deu foco para remédio. Né? Como a gente vai A gente só ameniza e não trata o que tá causando. e não né? trata a causa? Só Então, cuida do sintoma, não da causa. Uma alimentação anti-inflamatória precisa, né? Sem glúten, glúten brasileiro com glifosato, esquece. Precisamos fazer vários podcasts. Tem assunto aqui, ó. Eu vou Tem assistir esse, vou assunto. ticando, viu, Renatinha? Viu, Rezinha? Rezinha vai me ajudar nisso. A gente vai fazer uma lista, porque tem vários outros assuntos. Você vai ter que voltar várias vezes, Doc. Nossa, vai ser um prazer. Vai ter que bater cartão. Porque daí a gente tem Aqui, que falar só do glúten também. Aí na próxima a gente fala da cerveja e a gente já deixa a cerveja aqui para tomar junto. Você já me fala qual é, A gente que a já gente faz já um entra sábado. em contato, entendeu? Pra já falar com essa cerveja aí, pra falar que é a mais saudável. Então, sono, Sono, dieta alimentação, anti-inflamatória, dieta anti-inflamatória. com mais gorduras do que carboidratos, muitas vezes, gorduras boas, né? Com proteína, comer proteína em toda refeição é necessário, uma coisa que a gente sempre briga, né? Cara, eu vou É falar uma difícil. coisa. Eu falava pra ele, eu não consigo parar de ter vontade de comer. Isso é compulsão? Eu falava, não. Vamos tomar o Ozempic. Não, porque virou moda essa história do Ozempic, né? As pessoas falam Ele virou pra mim e isso. falou assim, bate a sua quantidade de proteína no dia, que eu quero ver se você vai sentir fome toda hora. Dito e feito. Mas você sabe que a pessoa que vem com... eu vou entrar no Ozempic, virou moda, né? Super medicação, acho excelente. Mas, Não pode banalizar desse jeito que já virou, tentou né? fazer proteína? Não. É a mesma coisa falar, eu quero ser fisiculturista. Mas você tá treinando? 2 vezes Não. por semana. Não, então, treina direito primeiro. É muito assunto, é muito polêmico. Vai deixando aqui nos comentários, brother, tudo que você quer saber. Se você concordou, se você não concordou, você quer... Bota a sua opinião aí que eu quero saber. A gente E, discute. Bom, falamos da alimentação, falamos do sono, treino. Treino, sem sombra de dúvidas, musculação. Não é Mais do caminhada que no cardio. parque. Não é zumba. Musculação. Não é pilates. Principalmente pros brothers, né? É não puxar aquela caminhada, ferro. É puxar ferro. Vamos falar disso também no próximo. Como diria o Paulo Musi, não é puxar ferro, é contrair o músculo. Contrair o músculo. Porque puxar ferro é uma coisa. Você pode não estar pensando no músculo que você está fazendo. Assim. Exatamente. Mas eu vou trazer o Chiode aqui. Perfeito. Chiode vem. Porque ele fala assim, ó. São só 8 movimentos. Pensa no músculo, concentra. Juro, cara. É quase uma meditação. Exatamente. Eu tô fazendo pensando no bíceps. Leva a sua concentração pro músculo que você tá trabalhando. Faz toda a diferença. Isso é consciência corporal. Faz toda a diferença. Quem não tem... Veja, eu vou na academia, eu vejo o pessoal no celular, na cadeira extensora, tá com 10 quilos, o cara chutando a cadeira, ele tá enganando quem? Ele tá fazendo nada. Só de que aí nada. ele vai na minha consulta, ele vai no médico, ele fala assim, mas eu tô indo na academia. 4 vezes por semana. Então, ele fala que tá indo várias vezes por semana e você fala, não, mas não é possível.
Como que você tá treinando? Aí você pergunta o treino, não sabe falar o treino, não sabe que aparelho tá fazendo. Aí já desconfia. Ah, mas tem que saber o aparelho? É óbvio. Lógico, você tem que saber o que Você tem que vai saber o que você tá fazer. fazendo. Que músculo que você tá pegando? É o adutor ou o abdutor? Abre ou fecha? Qual que é? Né? Então, você precisa saber disso. Não é na mão do personal, não é na mão do técnico lá do Você salão tem da que saber academia. do seu corpo mais que qualquer pessoa, é Claro. verdade. Doc, e suplementação? O que tem a suplementação? As mais importantes? Suplementação tá dentro desse pilar? Você acha que uma rotina saudável é necessária ou não? Porque eu vejo hoje, né, que a Alguns, vida uhum. estressante que a gente leva, de todos os exames que a gente falou antes e tal, difícil encontrar alguém que esteja equilibrado, Uhum. né? Pense que eu me alimento bem durante a semana, eu treino, escapes só de final de semana, porque eu posso fazer esse equilíbrio. Mas eu vejo que, cara, se eu não suplementar determinadas vitaminas, substâncias, até fazer essa reposição hormonal, que Sim. geneticamente tem alguns muito baixos, tireoide, nunca tinha tido nada, a gente tá vendo que tá tendo uma alteração. Cara, estresse, correria, a Sim. gente não percebe, né? Isso tudo rouba, né? Eu acho que suplementação é fantástico quando bem indicado nas doses indicadas. Então, por exemplo, eu vou dar aqui os suplementos que não podem faltar na vida de uma pessoa, Tá. porque a gente tem deficiência. Vitamina D, Que é o hormônio, ele chama de hormônio D. hormônio D. Nós vamos deixar para um próximo podcast também. Aí, Assunto, essa é 3 cara, horas, dá pra falar. Cara, Tem um muito livro assunto. do Michael Hollick, que é o cara que mais estuda vitamina D no mundo hoje. É. Tem 600 páginas. O título é assim, Fisiologia da Vitamina D. Só. Você vai voltar para falar disso. E a gente diz que não tem estudo sobre vitamina D. Mas enfim. Vitamina D. Vitamina D porque ninguém toma sol. Magnésio. Magnésio. Magnésio faz tudo no nosso corpo. E a gente não come magnésio. Não come. Eu tô suplementando também. Ômega 3. A nossa dieta tinha muito... Por exemplo, quando a gente pega lá atrás, nossos antepassados, a nossa dieta deveria ser equivalente a 3 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Extremamente anti-inflamatória. O ômega 6 é inflamatório, o ômega 3 é anti-inflamatório. Tá? Então, quando a gente tem a proporção 3 para 1, é o fantástico. Sabe qual é a proporção da dieta ocidental? 30 para 1. Caraca. Ah, mas eu como peixe. Mas de onde veio o peixe? Do cativeiro? De água salgada? De água doce? Com alumínio? Ah, era em Rio. Não adianta, tem que suplementar. Tem que suplementar Que mais? ômega 3, né? E aí entram outras coisas um pouquinho menos necessárias, né? Porque aí vai depender um pouco do objetivo, mas creatina, Glutamina. glutamina depende um pouco do caso, Tá. né? Mas para quem quer tratar o intestino, primeiro melhore o intestino, tire os alimentos ruins, depois pode entrar com uma glutamina, né? Creatina é fantástico. Tem se usado muito creatina, por exemplo, para recuperação de cognição do idoso. Você usa de Olha que noite, ela legal. melhora a performance cognitiva. Então, não é só pro maromba. Não é pro cara treinar só. A gente acha isso ainda, né? Ai, eu quero fazer um só disso. Agora que você já veio a primeira vez aqui, Agora já tá em casa. a hora que eu falar assim, tô abrindo caixinha, é o Vitor Santana que vai responder. Vitor, né? Já falo. Doutor Doc. Vitor. Não, Doc. É o Doc. Nosso Doc vai estar lá respondendo. Você vai ver, vai chover de pergunta. Agora eu Bora. tenho algumas, Bora. porque eu queria ficar aqui mais 2 horas falando, mas a gente não pode, não vai As dar. nossas consultas é tipo isso. É tipo isso. Eu tenho é que pedir isso. para as meninas Aqui foi marcarem uma 3 consulta horas. aberta só pra vocês. Enquanto eu vou lendo, a gente já teve lanche, você ainda não comeu, mas agora eu vou Eu vou comer pedir no carro. um açaí. Você gosta de açaí? Gosto. Tá. Então eu vou te apresentar o já. Você sabe que é a Anne que me ensinou a comer açaí de verdade, né? Por quê? Porque eu achava que eu não gostava de açaí. Porque na época que meus amigos tomavam açaí, eles colocavam leite ninho, Nutella. Aqui pode ter também, se você quiser. Então, mas aí tem que gostar do açaí ou do doce? Nossa, cara, mas esse açaí... E não, você não tá entendendo, Doc, você vai ficar feliz. Esse Se você quiser guardar pra comer depois do lanche, aqui tá vai tudo ser a certo. sobremesa. Cara, já. Vocês já conhecem? Você já conhece esse açaí? Não? Eu vou te contar uma coisa. Esse açaí, o açaí, é 0, tá? Fantástico. Tem opção 0 pra quem quer. Boa. Tem 139 operações no Brasil, brother. Então, com certeza tem um já perto de você. Legal. Aí você vai entrar aí no seu aplicativo de delivery favorito, vai pedir o seu com os toppings. Ó, o meu tá aqui, tá O escorrendo. que tem aí, hein? Cara, granola, morango e banana. Boa. Só. Tô bem.
Tô fazendo certinho, não tô? Quando você pega um bom açaí, é só isso que tem que ter mesmo. É que as isso. pessoas colocam Mas as muita pessoas... coisa. quem quer vai e tá tudo... Agora, Não põe Nutella, não. não põe Nutella, não? Porra, no açaí não dá, O gente. que que você indicaria? Então, já que a gente tá falando de já, Ah, quem for pedir e quer ir numa opção mais Pede um coco ralado. saudável, coco ralado. O meu tem coco Boa. ralado, o meu tem coco ralado, o meu tem. Eu gosto de banana. Banana. Granola é legal. Morango é legal. Mel pode? Aveia é legal. Mel é legal. Vai mais pro natureba. Não precisa leite condensado, porra. Jogar. É verdade. Não, gente, Uma lata e de- vamos combinar. Esse açaí é tão bom, que é isso. Quanto menos topping você coloca, mais você sente o gosto do açaí. Fantástico. Mais gostoso é. Agora, açaí, Doc. Diga. Antes ou depois do treino? Eu Porque prefiro. virou uma febre, né? A galera que treina curte. Você prefere antes ou depois? Eu vejo muita gente tomando depois, tipo, pós-treino. Então, depende um pouco, mas em geral depois. Por Depois? exemplo, igual carboidrato, né? Porque aí você quer estimular a sua insulina para fazer o aporte proteico pro seu músculo, do glicogênio que você fez e tudo mais, você faz depois. Se você quer fazer um aporte de glicogênio antes do treino para você melhorar a sua performance muscular, aí você usa um carboidrato antes, mas em geral eu prefiro depois, Muito pós-treino. bom. Vou deixar meu já aqui. Esse negócio de pós-treino e pré-treino é delicado, porque, em geral, não existe um pós-treino imediato. A menos pro cara que é um atleta, um cara que faz tudo muito certinho. Ó, que informação importante. Pra esse cara faz uma puta diferença o que é pré, o que é intra, o que é pós-treino. Uhum. Agora, pra um cara que começou a academia hoje, ele não tem que pensar em pré e em pós. Ele tem que bater as proteínas diárias. Em 24 horas pós o treino, eu comi as proteínas que eu deveria? Não. Então, seu pós-treino tá ruim. Independente de ter colocado 50 gramas de proteína no pós-treino imediato. Cara, é muito detalhe. É muito detalhe. E ó, vou tentar. Ó, a gente vai, tipo, meio que bate-bola, sabe? Bora. Assim. Papo. Renatinha Vou Gabriela. tentar. É Marília Gabriela, Renatinha Gabriela aqui, ó. Ai, é muito bom. Vocês precisam seguir. Seu Instagram, por favor. Doutor DR Victor Santana. Victor Santana. Isso. Com DR. C, porque senão minha mãe me mata. Victor Santana. É isso aí. Ele responde caixinha. Só que ele tem um jeito, entendeu? Ele tem uma ironia, um jeito bem papum de responder. Às vezes ele responde com GIFs, inclusive. Vamos fingir que você vai responder a caixinha aqui. Você adora aquela do GIF da bolinha, né? Gosto. Que Da bola de cristal. Doutor, eu tô com não sei o que, acordei não sei o que lá, meu exame deu não sei o que, não sei o que. O que você acha que pode ser? Aí ele coloca uma bruxa com uma bola de cristal, assim, ó, tipo, meu filho, minha filha, como é que eu vou saber, criatura? Não dá pra saber, marca uma consulta. É porque a caixinha não é consulta Vamos no papum? médica, né? Vamos no papum aqui, Bora. ó. Tomar testosterona pode prejudicar a fertilidade no futuro? Depende de qual testosterona você aplica, com qual frequência e se a dose está sendo suprafisiológica. Boa, Se você não tá fazendo TPC. boa. Ah, e tem uma pergunta aqui falando sobre TPC. Qual a maneira certa de fazer um TPC? Com médico. Boa. Treino com frequência e tenho uma boa alimentação e tenho 400 de testosterona. Dá pra melhorar? Lógico. Se a gente falou Primeiro que que, é 1000, não, né? primeiro que não dá pra saber o que é uma dieta boa, um treino bom. É, o que é bom o que pra é você. bom. Vai falar pro Chiode. É. Ah, eu treino bem, aham. Vamos botar ele lá fiscalizando, chama o VAR, entendeu? Chama o Xod lá fazendo o VAR pra ver se Exato. tá treinando de verdade. Tem muito cara que se engana, né? Para de se enganar, brother. Exato. Tem que saber isso. Ó, não estou malhando atualmente, sinto que quando acordo estou ainda mais cansado. O que fazer? A galera acha que quem malha cansa mais, né? Exatamente. Gente, quando eu não treino, eu fico indisposta. É ou não é, Rezinha? Ficou arrastada. Eu falo, amiga, eu, às vezes, antes da Porsche Cup, que vocês sabem que eu corro pra caramba no autódromo e tudo, eu treino 5 da manhã pra aguentar o dia. Porque se eu não treinar e for direto pro autódromo, parece que eu não entrei no ritmo ainda. Não existe isso, né? E aí você sabe, aí vai depender das outras coisas, como que tá o sono, como que tá a rotina do estresse no trabalho, como que tá a relação, como que tá o filho, como que tá... Só que aí, por exemplo, tem uma coisa muito legal da gente tentar diferenciar no cansaço. Então a gente brinca que o cortisol é o tanque de combustível, a tireoide é a bateria do carro. Uhum. Os dois cansaços são cansaços, mas são um pouco diferentes. O cara que treina e fica morto, cansado com sono, ele tem problema de cortisol. Ritmo circadiano. Tá. A pessoa que treina e fica extremamente animada era a tireoide. É o seu caso, hein? Sim. Treinei e fiquei louca. Não, mas agora eu não fico tanto, agora tá tudo equilibrado, assim, é a modo É de muito dizer. interessante perceber isso. É, Será que o meu cansaço é o quê? Isso é importantíssimo. boa. Mas
tem que melhorar outras coisas, não dá pra responder. Ansiedade em excesso diminui a testosterona? Tipo, se cobrar demais, essas coisas. Sim, porque aí a gente vai entrar em outros assuntos, né? Terapias quânticas e tudo mais. As nossas células ouvem os nossos pensamentos. É isso. Então, quanto mais Tá tudo pensamento interligado. né? negativo... A teoria das cordas, na física, já fala disso, né? Tudo é vibração. E eu acredito muito nisso. Falo aqui há 5 anos nesse canal, você já sabe. Então tá aí. Exato, influencia. Uso... Desculpa, só para Imagina. terminar a resposta. Além de diminuir a testosterona, tem a questão psicológica, né? Da ansiedade, que vira uma bola de neve. É verdade. O Johnny, acabei não falando os outros nomes aqui, brothers, me desculpem, mas o Jonas, Gabriel, Zeu Soares, quem mais? Alvinho, Jair, Miguel. E agora o Johnny perguntou: uso minoxidil, mas os pelos não engrossam, por quê? Vamos lá. Sucintamente, do jeito que você responderia. Você colocaria uma. Porque depende... Veja, como que tá esse folículo piloso? Ele tem nutrientes adequados? Ele tem enxofre? Ele tem zinco? Ele tem biotina? Ele Não tem... é só minoxidil. Ele tem ferro, a ferritina tá como? Você entende? Tireoide tá legal? Não é só minoxidil. Que aí a gente tem a ideia de que, vamos usar minoxidil pra melhorar o... Sim, mas é só um vasodilatador. Não vai melhorar a qualidade do pelo, né? Ah, doctor, eu queria ficar aqui mais 2 horas conversando com Eu você. também. Mas, ó, Muito bom, foi muito já tá bom. convidado pras próximas. Fechadíssimo. Rezinha já fez uma lista ali, deve ter umas 6 pautas já. Boa. Que a gente já vai, tipo, intercalando pra Eu te tô trazer. olhando aqui de canto de olho, ela tá assim, ó. Então eu falei, tô indo bem. Tá sensacional. Quantos tabus e paradigmas a gente quebrou hoje. Só que assim, foram só alguns assuntos que eu perguntei aqui. Vocês Sim. viram que eu tive que, tipo, Doc, não dá pra aprofundar muito nisso, senão a gente não Desculpa. chega na testosterona. Imagina. Mas você é um mar de conhecimento e é muito legal a gente começar a pensar de uma maneira diferente sobre medicina, sobre como nos cuidar, sobre como entender o nosso corpo. Então, é fundamental. E aí, o mais legal de tudo aqui, a gente falou muito dessa questão da individualização, que não dá pra ter um protocolo, mas, com certeza, todo esse conteúdo que vocês viram aqui já deve ter expandido a mente de vocês. Então, foi por isso Sim. que ele desenvolveu um curso que ele lá é, tipo, porrada, quebrando tabu, Sim. paradigma, explicando pra vocês o funcionamento, como o nosso corpo realmente reage a tudo e funciona de uma maneira muito mais simples Sim, e próxima, certo, Doc? perfeito. E aí, quem quer acessar, quem quer saber mais, como Vamos que faz? lá. É, Primeiro sobre o curso. Aí depois a gente passa o endereço do consultório eu e o tenho contato dois, do consultório. tenho 2 cursos. Tem 2? Tenho 2. Então manda aí. Eu abri agora uma masterclass, né? Hum. Não é um curso, né? Uma masterclass de 2 horas e pouquinho de aula, Tá. em que eu falo como curar as suas alergias, como parar de ter dor de estômago, como resolver dores crônicas, como... Ah, ninguém tem isso, né? Enfim, Alergia. de maneira simples e baratas. Tá. Então, no link da minha bio tá lá, você consegue se inscrever. E Arroba. é o @dr Victor Santana, Perfeito. tá? E o outro? E o outro é o meu projeto, meu plano, que se chama Reprogramar, que é uma reprogramação comportamental, educacional, nutricional. Aí é um programa realmente, quase 7 horas de aula gravada, que está sendo cada vez adicionado mais. Então, profissional tem personal trainer, tem nutricionista, tem material de apoio, tem suplementação Legal. recomendada. Então, de uma maneira didática, simples. Só que esse está fechado agora. A gente vai abrir vagas agora em julho, mês que vem só. Ah, meu, tá aí. Mês que vem, é. Então começa a seguir, porque daí ele vai divulgar Isso, e você entra. começa e a seguir lá. acompanha os stories, porque ele vai responder muita coisa todo Acompanha dia. porque o cara que pega informação, não precisa ouvir todas as informações, pode achar umas banalidades, é normal. De todo mundo que tá se expondo ali, você não precisa concordar 100%, mas pega ali aquilo que pode fazer sentido pra você e aplique. Esse é o mais importante, porque informação é aquilo que a gente tá falando lá no começo. Uhum. Informação tem de monte. As pessoas estão aplicando? Se não estiver aplicando, você pode falar que, falou, não funciona. Claro, você não aplicou, né? Então, Isso faz toda a diferença. Fique é o de olho conhecimento e a lá. sabedoria, né? Sabedoria é o conhecimento exatamente, aplicado. Perfeito, exatamente isso. E o consultório, que também tem um endereço Tem. na tua bio, pelo Instagram, certo? Exatamente. Lá na minha bio tem o link para as 2 formas de atendimento que eu faço. Online,
Ele faz atendimento online, Faço brother. Não sei atendimento onde você tá online. aí no Brasil. Faço. Pronto. Hoje, o CFM liberou durante a pandemia e parece que vai continuar. É uma coisa que tem ajudado demais. Eu tenho alguns pacientes fora do país, por exemplo, que não tem como passar no presencial, então a gente faz online e isso dá super certo. E presencialmente na Clínica Dr. José Bento, em 2 unidades, em Alphaville e na Avenida Brasil, aqui pertinho, Jardim Paulista. Muito bem, que é onde eu vou. Exatamente. A não ser quando eu não faço os podcasts pra ele pelo WhatsApp, que eu mando áudio de 8 minutos, 9 minutos. Algumas pessoas têm esse direito. Eu tenho, porque eu é sou uma brother. E ele é o meu brother, Dr. Muito Vitor obrigado. Santana. Que prazer, que Prazer é honra todo te receber meu. aqui. Quanta informação, quanto conhecimento. Obrigada por compartilhar com os meus brothers. Imagina, é um Eu prazer. tenho certeza que a cabeça tá assim, ó. Puf. E o convite tá feito, você vai voltar outras vezes. E aí eu tenho certeza que eles vão mandar mais perguntas. Fechadíssimo. Pode ter certeza que a resposta sempre será sim pra você. Ah, muito obrigada. Muito obrigado. Só tem brother, só gente boa aqui. Só gente boa. Ótimo, essa é a ideia. É isso. Se inscreve aqui no canal, compartilha com seus brothers, ativa o sininho, que toda semana tem podcast novo e um monte de conteúdo aqui no canal também. O que mais? Faltou falar mais alguma coisa? Acho que é isso, brother. Tô muito feliz. Sua Brother Podcast, mais um aqui no ar. É isso, a gente se vê no próximo. Eu sou sua brother e tô sempre aqui pra te ajudar. Tamo junto.